Aí, turma, vamos aqui. Concurso aí da Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria Municipal de Administração da Universidade Federal de Goiás, organizada pela banca da Universidade Federal de Goiás. Então, vamos aqui especificamente para os cargos de nível fundamental. Então, artífice de manutenção mecânica, que especificamente é o mecânico industrial, o soldador, o torneiro mecânico e o artífice de serviços e obras públicas, que é o carpinteiro, marceneiro, eletricista, encanador, pedreiro, pintor e serralheiro. Então, essa aula aqui basicamente são para esses cargos aqui, tá certo? Então, vão ser ao todo 10 questões. Então, tá aqui os conteúdos. Então, vai dar para a gente bater normal, tranquilo, muito fácil. Sistema de numeração decimal, números naturais, números racionais, operação com números naturais e racionais, porcentagem, tratamento da informação, leitura e interpretação de tabelas e gráficos, espaço e forma, identificação, descrição e interpretação de figuras geométricas. Então, vamos fazer o que basicamente? Vamos procurar aqui todas as provas passadas e resolver todas e a gente vai explicando aqui o conteúdo, tá certo? Aí, de início aqui, a gente pegou aqui, né, da banca de concurso aí, da Universidade Federal de Goiás, a gente pegou aqui o concurso de DEMAI 2017, onde para o fundamental coincide aqui com a Prefeitura de Goiânia, eletricista, pedreiro, encanador, aí o ferramenteiro e o serralheiro aqui é muito parecido, né? Então, aqui eram 5 questões, agora são 10. Aí, uma primeira questão dessa prova aqui da DEMAI de 2017, uma primeira questão aqui, A figura a seguir mostra o desenho de um parafuso de 2 pontos de vista diferentes. Então, tá aqui o parafuso aqui na lateral e tá aqui ele aqui em planta aqui, né? Aí a questão, o contorno da cabeça do parafuso, no caso esse daqui, tem um formato de um polígono. E a haste tem o formato de um sólido geométrico, cujos nomes são respectivamente. Então, respectivamente, a gente vai responder aqui o que aparecer primeiro, que no caso é a cabeça do parafuso, tem um formato de um polígono. Que polígono é esse daqui, A gente vai ver aí essa figura geométrica em seguida, tá certo? Então, esse polígono aqui, é o hexágono. O que é o hexágono? É um polígono que tem 6 lados, tá certo? Então, a gente vai ver aqui, A gente conhece um triângulo quando ele tem 3 lados, um quadrilátero quando tem 4 lados, um pentágono quando tem 5 lados. Quer dizer, o Brasil já foi tricampeão, tetracampeão, hoje é pentacampeão e está buscando o hexacampeão. Então, esses prefixos aqui são universais, né? Só mudou um pouquinho esse aqui de quadro para tetra, né? Aí, pentágono. Gono quer dizer ângulos. Então tá aqui a figura lá da cabeça do parafuso, um hexágono. O que é um hexágono? Uma figura que tem 6 lados. Aí a gente voltando aqui, Então, hexágono. E isso daqui o que é? É um cilindro, tá certo? É um cilindro, é uma haste, como ele disse aqui, é uma haste. Então tá aqui um cilindro, Cilindro ele pode estar aqui em vertical aqui, em pé, tá certo? E na horizontal aqui, deitado. Para a gente não confundir mais vertical e horizontal, quando a gente veste uma calça, vertical, veste é em pé. A gente veste uma calça em pé, então vertical é em pé. Então, para a gente nunca mais trocar isso, tá certo? Então, uma questãozinha bem simples, não pode errar. Então, a cabeça do parafuso aqui tem 6 lados, é um hexágono. O corpo dele aqui, a haste aqui, um cano, isso aqui é tipo um cano. Então, o que é esse cano aqui? A gente não chama de cano na matemática. Então, ele arredondado aqui, a gente chama ele de cilindro aqui, tá certo? Então, a cabeça desse parafuso é um retângulo? Não, né? É um pentágono, tudo bem. Alguém poderia trocar o hexágono ou o pentágono. Mas lembra, o Brasil é pentacampeão, 5 vezes campeão. Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? 6, o hexágono aqui, 6 lados,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cabeça e rosca, ele quer saber o formato e o sólido geométrico, né? Ó. Então, era uma questão que não poderia perder. Aí, a gente seguindo aqui, ó, qual é a importância dessas figuras geométricas? Tá aqui, a gente, ó, uma pizza aqui, ó, circular, um círculo, uma bola é um círculo, esse relógio aqui tá quadrado, o dado aqui é um cubo, aí os triângulos aqui, ó, tem a pirâmide, as pirâmides do Egito são triangulares, né, o formato de um triângulo. A gente tem um presente aqui que é um retângulo, as nossas notas de dinheiro aqui, em real, em dólar, é um retângulo, tá certo? Então vamos conhecer aqui as principais figuras geométricas planas, ó. Então, começando aqui pelo círculo, tá certo? Ó. Aí uma figura que tem aqui, ó. Vamos aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo, ó. Decágono, 10, já está dizendo, ó. É uma figura plana de 10 lados. Octógono, esse aqui é que a gente tem que dar mais uma estudadinha, ó. Esse octógono quer dizer 8 lados, tá certo? Heptágono, 7 lados. Hexágono, 6 lados. Pentágono, 5 lados. Hoje o Brasil é pentacampeão, 5. O Brasil quer ser hexacampeão, 6. Depois o Brasil vai querer ser heptacampeão, 7. Tá certo? Depois ele vai querer ser 8 vezes campeão, que é octo. Aí aqui tá faltando o nono aqui, entre o 8 e o 10 aqui, ó, que é o eneágono. A gente vai ver ele mais à frente. Aqui no meio tem o eneágono. Aí a gente conhece aqui, ó, o quadrado, o retângulo. Pessoal, tem um cuidado aqui só numa coisa, ó. Só o quadrado que tem 4 lados, não, né, ó. 4 lados que a gente chama de quadriláteros. Tem um quadrado, tem um retângulo, tem 4 lados. Trapézio tem 4 lados. Aí aqui tem 2 trapézios diferentes aqui, ó. Que é esse nome escaleno aqui, ó. Escaleno quer dizer todos os lados desiguais. Nenhum lado bate a medida do outro. Então aqui é uma medida, aqui é outra medida, outra medida, outra medida. Paralelogramo. O que é um paralelogramo? Ele tem um par de lados paralelos, ó. Esse lado aqui embaixo com esse aqui em cima são paralelos, quer dizer, eles nunca vão se encontrar. E esse daqui na vertical aqui na direita, esse na vertical aqui na esquerda, eles são paralelos também, ó, nunca vão se encontrar. Um losango também tem 4 lados. O losango é como se for um quadrado aqui, a gente apertando ele aqui, ó, tá certo? Ó. A gente tem um trapézio aqui em cima escaleno, os 4 lados diferentes, mas a gente tem um trapézio isósceles. Iso quer dizer igual, tá certo? Que é um trapézio isósceles, é que esse lado aqui tem a mesma medida desse daqui, ó. A gente percebe fácil que aqui embaixo, esse lado é bem maior do que esse daqui de cima. Então, quem é que são iguais? Os dois que são iguais, esse iso aqui, ó. Esse aqui da lateral esquerda e esse aqui da lateral direita. Um trapézio retângulo, é um trapézio que tem um ângulo aqui de 90 graus, ó, tá certo? Aí, da mesma forma que os quadriláteros têm todos esses tipos aqui, ó, os triângulos também têm todos esses tipos aqui, ó. Tá aqui um triângulo, que é um triângulo isósceles, tem os dois lados iguais, ó. Esses dois aqui são iguais, esse e esse, ó. Um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. O que é um triângulo escaleno? Escaleno é que nenhum lado é igual ao outro de tamanho e de comprimento, ó. Esse é o menor, aí esse aqui vai aumentando e esse aqui é o maior. Já esse daqui ele não colocou o nome, mas esse daqui é um triângulo equilátero. Tem os 3 lados iguais. Aqui é o triângulo obtusângulo. O que é isso? É quando ele tem um ângulo aqui maior do que 90 graus. E o que é um triângulo acutângulo? Ele possui todos os ângulos menor do que 90 graus. Aqui tem obtusângulo, esse tem um ângulo mais aberto, ó, mais aberto. Retângulo, que é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui está bem em pezinho. É o que a gente usa o prumo para fazer a alvenaria, a parede das nossas casas, né? O pedreiro lá, o servente, ele tem lá aqueles quadros lá, ele tem um triângulo retângulo para deixar a parede bem em pezinha, tá certo? Continuando aqui, ó.
Então, pode cair lá nas questões essas formas geométricas sólidas aqui, ó. Sólidas, preenchidazinha, um volumezinho, tá certo? Ó. Uma esfera aqui, né, que é uma bila, um cocão, quando a gente brincava. Aí tá aqui um cilindro aqui, equilátero. Aí um cilindro oblíquo, ó. Oblíquo é quando ele é inclinado, né, ó. Então a gente tem aqui, ó, um cilindro equilátero reto. A gente descendo aqui para a esquerda aqui, nesse lilazinho aqui, ó, a gente tem um cone reto. Cilindro reto, cone reto. Quando a gente vem para cá, ó, tem um cilindro oblíquo e um cone oblíquo, que ele é inclinado. Tem aqui em cima no canto direito, ó, um paralelepípedo reto, tipo uma pedrinha de aquelas pedras que a gente coloca em calçamento, né? Aí aqui embaixo a gente já tem ele inclinado, a gente não diz esse nome inclinado. Então aqui é um paralelepípedo oblíquo. Está aqui uma pirâmide, um prisma reto e um prisma oblíquo. Alguns nomezinhos aqui nós vamos aprendendo aqui no decorrer da aula. Ó. Então aqui são essas três figuras aqui de cima, um cone, um cilindro e uma esfera. Então esses corpos redondos são sólidos delimitados por alguma superfície arredondada. Então aqui esse cone tem uma base arredondada, circular. O cilindro tem uma base aqui inferior e uma superior, circular. E uma esfera aqui, cabe esse círculo dentro dela aqui em qualquer direção. Agora isso aqui é uma parte muito importante, ó. Poliedros, o que é isso? Ó? São sólidos que apresentam suas superfícies delimitadas por figuras planas. Então um cubo aqui, ó, ele tem os 6 lados planos, né? O prisma aqui ele tem todos os lados planos, a base inferior e a base superior plana. E a pirâmide aqui, ela tem os lados planos e a base aqui inferior plana. Aí esses poliedros, ele pode ter aqui a base inferior e superior quadrada, né? A gente chama isso aqui de prisma quadrangular. No lugar de ser quadrado, pode ser um pentágono, 5 lados. Então, é um prisma pentagonal. A base aqui, quando tiver 6 lados, a base inferior e a superior, que é um hexágono, a gente chama de prisma hexagonal. Aí, outra parte importante aqui que a gente tem que ter cuidado, que pode cair nas questões. Ó. Então, eu tenho esse prisma aqui triangular, tá certo? Essas delimitações aqui do triângulozinho aqui, ou da parte de cima, da parte de baixo, a gente chama de aresta. No caso aqui, como ela é uma base, né? Base inferior, base superior. Tá aqui, ó, base do prisma, aqui o triângulo preenchido. Outra base aqui também. Então, a pontinha desses lados aqui, como se a gente for fazer uma ligação aqui de palitos, um palito desse aqui a gente chama de que aresta, né? Que no caso aqui, ó, é a aresta da base. Então tem uma aresta, 2 arestas, 3 arestas nessa base superior. Nessa base inferior tem essa aresta, essa aresta, essa aresta. E essa daqui e essas das laterais aqui, ó, são aresta o que? Lateral. Então se eu colocasse uns palitos aqui, ó. Então o palito é que a gente chamaria de aresta lateral. Tem aqui uma, 2 aqui, lá para trás, lá para dentro, e 3 aqui, ok? Aí só para outro tipo de figuras planas, né? Então, ó, círculo, quadrado, 4 lados, triângulo, 3 lados, retângulo, que é um quadrilátero aqui igual ao quadrado, trapézio também é um quadrilátero, mas aqui o que é o seguinte, o quadrado aqui ele tem os 4 lados de mesma medida, já o retângulo não, né? Iguais aqui é a de baixo e a de cima, e entre elas, que é diferente dessas laterais, mas entre elas são iguais. Então isso aqui é o retângulo. Há o trapézio, que ele pode ter todos os lados diferentes. O hexágono, 6 lados, pentágono, 5 lados, paralelogramo, é como se for um quadrado aqui imprensado, torto, né? Que fica aqui um paralelogramo, e a gente tem aqui o losango, ok? Então tenha cuidado para não confundir aqui, ó, paralelogramo com losango, tá certo? A bandeira do Brasil, né? Bandeira do Brasil, a gente tem aqui em cima de verde o quê? Um retângulo, né?
De azul é quem? É um círculo. E de amarelo aqui é quem? De amarelo está mais para um paralelogramo ou para o losango? Agora tenha cuidado, essas figuras aqui elas podem vir em direção diferente, né? No caso aqui, ó, a gente está estudando o losango mais ou menos em pé, entre aspas aqui em pé. Aqui é como ele está mais deitado, ele está achatado, né? Ele está mais imprensado assim para deitar. Aqui ele está mais imprensado para ficar em pé, mas não deixa de ser um losango. Aí está aqui o exemplo. Ó. Aqui, ó, é o que a gente viu nesse exercício aqui, certo? Mas ele pode estar deitado, ó. Então tá aqui o amarelinho aqui, ó, da bandeira do Brasil, é um losango, tá certo? Aí outras figuras espaciais aí, ó, dodecaedro, certo? 12 lados, tetraedro, cubo, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, paralelepípedo, cilindro, esfera, né? Que é a bola de gude, né? Ok? Aí aqui, ó, que a gente tem que aprender isso aqui, né? Que é importante para a prova. O número de lados e seu respectivo nome aqui, ó. Quando tem 3 lados, é um triângulo, né? Ó. Então ele fala aqui o nome em função dos ângulos e em função dos lados. Então quando tiver 3 lados aqui, ou ângulos, né? Ó. 3, triângulo, aí lado, trilátero, 4 lados, que ele chama de quadrângulo, né? Que são os quadriláteros. Aí assim sucessivamente, certo? Então a gente vai, ó, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono. Pronto, aquele octógono lá do MMA, do boxe não, né? Do MMA, né? É um octógono. Por que chama aquilo ali de octógono do MMA? Porque tem 8 lados, tá certo? Quando tiver 9 lados, é um eneágono. Eneágono, lembra que faltou lá naquele exercício? O eneágono pulava do 8 para o 10, para o decágono, 10 lados. Quando tiver 11 lados, um decágono, ok? 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Aí seguindo aqui, ó, alguns poliedros aqui especiais. Então a gente tem aqui, ó, tetraedro, 4 lados, né? Tetraedro, octaedro, octa é o que? 8, né? Hexaedro, 6. O icosaedro a gente acabou de ver aqui, ó, 20 lados, ó. O icoságono, icosalátero, certo? 20 lados, ó. E o dodecaedro, 12, ó. Dodecaedro, 12, tá aqui, ó. 12 lados, dodecaedro. Se a gente fosse contar aqui, né, ó. Então, aqui nessa parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cima, 5 embaixo, 10. Um aqui na ponta de cima, 11, outro na ponta lá de baixo, 12. Então, só para finalizar, então, o triângulo aí, ó, tem esse tipo de triângulo, né? Aqui é o equilátero, que tem todos os lados iguais. O isósceles tem esses 2 lados iguais, esse e esse. O retângulo aqui tem um ângulo reto. Aí a gente tem um triângulo escaleno, quando todos os lados são diferentes. Um triângulo obtusângulo, quando um ângulo dele aqui é bem aberto, ó, é maior do que 90 graus. E quando todos os ângulos aqui são menor do que... O triângulo é fechadinho, a gente chama de acutângulo. Aí, 4 lados, quadrado, retângulo, trapézio escaleno, todos os lados diferentes, paralelogramo, losango, trapézio isósceles, esse lado aqui, esse tem a mesma medida, ó. Iso quer dizer igual, então esse e esse são iguais, porque a gente sabe que essa base aqui e a linha de cima aqui, ó, são tamanhos diferentes. Tem um trapézio retangular que tem 90 graus. Então tá aqui o pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. O pentágono lá dos Estados Unidos é essa figura aqui, ó. Porque aquele centro de operações lá da CIA, lá dos Estados Unidos, o nome lá é pentágono. Por quê? Porque essa figura tem 5 lados.
Então, o nosso hexágono, que foi o da questão da prova que a gente resolveu, o heptágono, o octógono lá do MMA, né? Então é desse jeito. O octógono é o que? Tem 8, né? 8 lados. Ó. Aí o eneágono, N aqui de 9, ó. 9 lados. Decágono aqui de que, ó? De 10, né? Ó, de 10. Dodecágono aqui, ó. São 12 lados. E o icoságono 20. Valeu aí, pessoal. É isso aí. Espero ter ajudado. Um abraço.